Olá, alunos! Estamos aqui para darmos início ao nosso conteúdo sobre concordância verbal nos casos gerais. Aqui estamos com a primeira parte. Vamos lá? O que seria concordância verbal? A concordância verbal nada mais é do que a relação harmoniosa que existe entre sujeito e verbo, ou seja, quando o sujeito estiver no singular, o verbo também deverá estar no singular. Assim como, quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar no plural. Exemplo: eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Eu, sujeito que encontra-se no singular, consequentemente, o verbo adoro também deve estar no singular. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Elas, sujeito que encontra-se no plural. Consequentemente, o nosso verbo também deverá estar no plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Quais são as regras para sujeitos simples? Primeira delas, quando o sujeito for coletivo. Aqui o verbo fica sempre no singular. Exemplo: a multidão ultrapassou o limite. Quem é o nosso sujeito? A multidão está expressando ideia de coletividade. Logo, o verbo ultrapassar encontra-se no singular. A multidão ultrapassou o limite. Mas aqui há uma exceção. Quando o coletivo estiver especificado, o verbo poderá ser conjugado tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, a multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram a coletividade está sendo especificado. Não é qualquer multidão, é uma sendo especificada. Segundo, coletivos partitivos. Quando o verbo estiver sendo conjugado ou concordando com a maioria de, a maior parte de e grande número de, este poderá ser usado tanto no singular quanto no plural. Exemplo: grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. Ou seja, nossos verbos aqui, eles poderão ser conjugados tanto no singular quanto no plural. No primeiro exemplo, um grande número dos presentes se retirou. Grande número dos presentes se retiraram. A regra diz que, quando o verbo estiver sendo usado em coletivos partitivos, nos casos em a maioria de, a maior parte de ou grande número diz, este poderá ser conjugado tanto no singular quanto no plural. Nas expressões mais de, menos de e cerca de, aqui o nosso verbo concordará com o numeral. Exemplo: mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Ou seja, aqui o nosso verbo concordará com o numeral. Uma mulher quis, duas pessoas chegaram. Nos casos em que mais de estiver sendo utilizado para indicar reciprocidade, o verbo vai para o plural. Exemplo: mais de uma professora se abraçaram. 4. Nos casos de nomes próprios. Aqui, a concordância deverá ser feita considerando a presença ou não de artigos. Exemplo:
Os Estados Unidos influenciam o mundo. Aqui o nosso verbo está concordando com o artigo que encontra-se no plural. Estados Unidos influencia o mundo. Nesse segundo exemplo, nós não temos a presença de artigo. Logo, o nosso verbo fica no singular. Casos com pronome relativo que. Aqui, o verbo concordará com o antecedente do pronome. Exemplo, fui eu que levei. Foste tu que levaste. Por exemplo, digamos que nós não tivéssemos o pronome que. Eu levei. Tu levaste. Aqui, quando eu tiver o pronome relativo que, o meu verbo concordará com o antecedente. Foi ele que levou, ou seja, ele levou. Casos com pronome relativo quem. O verbo poderá ser conjugado na terceira pessoa do singular ou ele poderá concordar com o pronome, com o antecedente do pronome quem. Exemplo, fui eu quem afirmou. Afirmou está conjugado na terceira pessoa do singular. Fui eu quem afirmei. Aqui, o verbo afirmar está concordando com o antecedente do pronome quem, que no caso, eu. Fui eu quem afirmou, verbo conjugado na terceira pessoa. Fui eu quem afirmei, verbo que está concordando com o antecedente do pronome quem. Expressão um dos que. Como nós utilizaremos o nosso verbo? Aqui temos mais um caso em que o verbo pode ser conjugado tanto no plural quanto no singular. Por exemplo, ele foi um dos que mais contribuiu. Ele foi um dos que mais contribuíram. Quando nós tivermos a expressão um dos que, poderemos conjugar o nosso verbo tanto no plural quanto no singular. Espero vocês com a nossa segunda parte.